Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 18, Salve, luz celestial, puríssima emanação das infinitas perfeições que penetras aos profundos abismos onde reinam as mais espessas trevas, para fazerdes rebrilhar por toda parte a suprema majestade do ser dos seres, do Senhor dos Senhores, do Criador do Universo. A prece fervorosa e humilde daquela mulher chamou-te a bendita luz ao antro tenebroso daquele pobre espírito e acendeste nele o facho da misericórdia do Altíssimo para que na plenitude de sua liberdade pudesse guiar seus passos pelo caminho que leva à casa do Pai. Despertado de seu sono, o moço sentiu-se perturbado por não mais encontrar em si aquele vulcão de fúrias que o atiraram extenuado ao leito em que dormia. Eu dormi, pensou ele, mas desde que estou aqui foi-me impossível conciliar o sono. Dormir acicatado por todas as dores do inferno que me levavam ao frenesi da loucura é estupendo. Mais estupendo ainda é este acordar que não parece o de um condenado, mas de um homem para quem tudo é indiferente. Indiferente não é a palavra. As dores que me desesperavam parece-me agora uma coisa comum que me proporcionará venturas em outra. Eu sonhei e o sonho deu-me aquela ideia de outra vida que desprezei. E o moço pôs-se a relatar o sonho que tivera. Era uma criancinha loura e bela, bela como nunca imaginei a ver no mundo. Conversou comigo largo tempo, que coisas tão sublimes quanto incríveis, mas aquela gentil criança tinha na sua candura tanto império e no seu império tanta doçura, que seu dizer se exprimia em mim com o caráter de infalível verdade. É verdade, bem o sinto, é verdade tudo o que me disse. Não era a palavra, o sentimento que a revestia, é que me prendia, me cativava, me dominava até o ponto de fazer-me quase amar as minhas dores e esquecer-lhes a causa. Outro seria por mim repelido, como se repele a quem vem revolver-lhe o ferro na ferida. Ele, porém, fazia a dolorosa operação sem aumentar as dores, pelo contrário, acalmando-as, transformando-as em veículo de aspirações que elevam a alma. Falou-me a criança, sofres o que te fazem, porque já fizeste pior a outros, e enquanto não resgatares todo o mal que fizeste, não poderás ter a bem-aventurança. Arranca de tua alma o ódio e o desejo de vingança, porque aqueles a quem odeias, de quem queres vingar-te, fazem-te maior bem do que teus melhores amigos, fornecendo-te ocasião de cumprires o que prometeste quando vieste a essa existência. Assim, recebe com resignação as dores que te causam. Sabe que tudo o que te acontece agora foi por ti mesmo pedido e que, se suportares como prometeste, tuas dores serão suavizadas nesta vida e dar-te-ão as alegrias inefáveis na outra, que é a verdadeira. Foi isso, sim, foi isso que sonhei, e no meu sonho ouvi daquela extraordinária criança. A questão, pois, é esta, concluiu o moço. O desespero aqui é o desespero. Lá, se não me conformar com essas desgraças que são um remédio, embora amargo, para o mal que fiz a mim mesmo, fazendo a outros, ou a dor aqui, mais dor atenuada pela conformação e a felicidade lá na outra vida que imaginei e que já tenho certeza realmente existe, não vacilo, sacrifico todos os bens transitórios nos verdadeiros e eternos, aos verdadeiros e eternos. Seja como me ensinou aquela criança iluminada que veio da vida real a falar-me desta vida que em breve deixarei. Amores e ódios, tudo esquecerei na esperança de melhores dias que também gozará aquela a quem amo e que sofre por minha causa e que gozará igualmente o que me é verdugo e cruel instrumento de meu adiantamento. A lei é igual para todos. Disse eu, referindo-me ao mundo social. A lei é igual para todos, disse o menino louro, referindo-se ao destino de todos os homens na eternidade.
Venha, pois, o martírio e encará-lo-ei com a fé que me inspirou a extraordinária criança. Eu, de hoje, fiquei maravilhado de ouvir aqueles conceitos de quem antes era todo desespero, cólera e desejos satânicos pelo que o julguei, perdido irremissivelmente. Como explicar tão profunda transformação comparável à do tigre, enfurecido em ufano e inocente cordeirinho? Obra da prece, meu filho, que ergueu fervorosa do íntimo do seu ser aquela mulher rica de amor e de humildade. Sua prece tocou a divina misericórdia e o anjo do Senhor baixou a serenar a tempestade, o que poderá opor diques à vontade onipotente. Tudo se operou conforme a lei, segundo a sacrossanta vontade. Mas diz-me, se o que sofre na terra e no espaço sofre em consequência da lei da eterna justiça, como entender que a prece venha a produzir qualquer alteração do sofrimento que vale por alteração da lei eterna e imutável? A onisciência que tudo dispôs para os séculos não dá testemunho contra si, alterando e retocando ocasionalmente sua obra, que deve ser infinitamente perfeita? Assim parece a nossa jornada, a nossa ignorância, mas sabemos nós quais os limites e condições das leis eternas e imutáveis postas por Deus? Sabemos, porventura, se o que nos parece derrogação da lei não é condição da mesma lei, só apreciável pelos espíritos que já possuem a ciência da criação? Vou dar-te um exemplo do que nos parece exceção ou derrogação de uma lei natural, fenômeno, aliás, compreendido na mesma lei, mas que, por ignorarmos sua extensão, julgamos-la ferida por ele. Conheces a lei da gravidade? Prosseguiu Bartolomeu dos Mártires, em virtude da qual todos os corpos caem por seu próprio peso sobre a terra. Pois bem, mergulha uma cortiça num vaso d'água, e a cortiça, que é o corpo cansado, ao invés de ir ao fundo do vaso, como é a lei, sobe para a superfície em oposição a essa lei. E a água que sobe por um cano a grandes alturas contra a lei da gravidade. A ciência, a imperfeita ciência dos homens, esbarrou-se diante desses fenômenos que lhe parecem inexplicáveis, mas a verdadeira ciência, a que compreende todas as leis e suas relações mútuas, vem por mais um jato de luz demonstrar aos sábios que a cortiça e a água que sobem obedecem à lei da gravidade. Quando os sábios, os estudiosos, chegarem ao conhecimento de toda a extensão e compreensão da lei da justiça eterna, então saberemos se a prece pode ou não alterar, atenuar e até suprir os sofrimentos, que são o efeito dessa lei. Já sabemos, porém, que ela é benéfica àquele que faz e ao que sente, e é, por ela, tocado até o arrependimento. A prece é, portanto, recomendada como o melhor fruto da nossa caridade. Tocou-me profundamente a sábia lição, em face do que estava vendo, sem saber explicar. O fato era patente. A mulher orou, o anjo baixou e o tigre transformou-se em cordeiro. Como e porque o fato se deu aparentemente contrariando a lei, eu não podia explicar, mas fiquei sabendo que nada se altera no plano eterno da eterna e infinita perfeição. Deixei os dois no antro e voltei ao corpo. Nesse capítulo, Bezerra, ele tem a certeza de que a fé, a nossa prece dentro desse contexto de fé, pode mover montanhas, né? Então, ele fala assim que existe a lei de causa e efeito, existe a lei de ação e reação, o plantar e o colher, porém uma prece bem feita pode alterar os cursos das nossas vidas, pode alterar a situação em que nós estamos vivendo. A prece pode amenizar a dor que nós estamos sentindo. E isso não contraria a lei de Deus. Por exemplo, se você veio para, por exemplo, é assim, você tem uma dívida com uma determinada pessoa. A convivência com essa pessoa é muito difícil.
É muita discussão, é muito desentendimento, inclusive violência familiar, violência no ambiente do trabalho, violência de agressão física ou a agressão verbal, a indiferença, a dor que essa convivência causa é muito grande. Mas é uma convivência desequilibrada, dolorida, porque certamente lá no passado você causou isso. Ninguém atravessa o caminho nosso à toa. Todas as pessoas que estão em nosso redor, elas estão por algum motivo ou razão. E essas pessoas, difíceis ou fáceis, elas fazem parte de uma trajetória de várias encarnações. E aí o espírita é considerado aquela pessoa que gosta de sofrer, né? Ah, eu tô pagando meu karma, eu tô pagando uma dívida do passado. Não é bem assim. Nós temos as provas no nosso dia a dia, que é para ver se a gente realmente aprendeu as coisas que nós estamos estudando ao longo de várias vidas, mas nós temos a parte da expiação, que é tirar de nós o mal. Não é expiar no sofrimento físico e eu vou ficar santo, mas é tirar através do sofrimento lições, melhorar o nosso espírito. E esse sofrimento não é que seja eterno. A gente pode tirar o sofrimento da nossa vida também, não tem erro nenhum nisso. E nós não estamos alterando a lei de Deus. Porque o que Ele quer na nossa vida é a nossa felicidade, é a nossa tranquilidade, é amor, é alegria. Deus é isso. Só que nós temos que passar por essas provas e expiações, sabendo passar, tratando as situações com responsabilidade, sabendo que nada é ao acaso e que uma prece sincera, uma prece de pedido, uma prece de louvar, uma prece de agradecimento, nós estamos nos ligando com a espiritualidade, nós estamos elevando o nosso espírito, e à medida que a gente eleva o nosso espírito, nós temos esse contato com a divindade, nós temos contato com algo maior, que nos ajudará a conviver com o que é menor. Não que nós vamos nos tornar perfeitos da noite para o dia só porque é hora, mas esse tigre que existe dentro de nós, ele vai ser domado. Nós vamos acreditar que nós somos filhos de Deus, vai acabar aquela arrogância de achar que é o Todo-Poderoso, vai acabar aquela coisa de achar que a gente vive por nós, o nosso egoísmo, né? Tudo tem que ser do nosso jeito, que a gente tem que impor ao outro aquilo que nós julgamos que é certo. Então, nós vamos abrandando o nosso coração através da prece. A prece vai nos unindo com seres superiores, aos quais a gente vai percebendo que nós somos um mero grãozinho dentro daquela, sabe aquela areia que faz a encosta do mar? Ninguém consegue contar quantos grãos de areia tem ali. E nós fazemos parte desses grãozinhos. Nós somos um grãozinho no meio de tanta areia. Ou seja, nós não somos grande coisa. Nós somos filhos do Criador, tanto quanto os outros. Nós cometemos erros, nós cometemos acertos, tanto quanto os outros. Então fica mais fácil perdoar, fica mais fácil ter empatia, entender o outro como nós gostaríamos de ser entendido, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem com a gente, sabe? Eu tenho por experiência, né, eu acho interessante quando a gente tem alguma experiência positiva para poder dividir com vocês, não que eu seja dona da razão, mas eu tenho por experiência assim, quando eu comecei com a minha comorbidade, algumas pessoas se afastaram naturalmente, né, do tipo assim, a Patrícia já não consegue andar direito, né, a gente gostava de ir em restaurante do tipo interior, né, que você tem que andar no meio da areia, da terra, escorrega, para quem não tem firmeza na perna é perigoso. E algumas pessoas que andavam comigo pararam de andar, porque para andar comigo vai ter que segurar no meu bracinho, né, ou melhor, eu segurar no braço da pessoa. E as pessoas foram se afastando. Naturalmente, não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa planejada, mas naturalmente eu já não estava mais sendo útil, né, já não estava sendo uma boa companhia, porque as restrições físicas atrapalham o caminhar dos outros, né? E aí eu vi acontecer na família destas pessoas que se afastaram algo semelhante a mim. Ou seja, fugiram do estágio que eles iam fazer comigo para ter que passar pelo estágio doloroso de ter alguém na família passando por situações semelhantes e que não dá para fugir, né? Ali não dá para fugir, ali não dá para se afastar, é família, tem que conviver.
Então Deus coloca as pessoas no nosso caminho para estagiar, para aprender, para a gente se acostumar com determinadas situações. Tem um amigo meu que ele está na cadeira de roda e eu sei que eu estou fazendo estágio com ele, porque a minha doença, a poliomielite, ela mata em 5 anos e não matou, mas ela pode ir aos poucos debilitando a pessoa, até que ela chegue numa cadeira de roda, da cadeira de roda, até a inutilidade do corpo, porque o músculo não vai funcionar. Então, você não tem mais como fazer as suas atividades diárias, as mais simples possíveis, você não tem como. E aí eu vejo aquele rapaz na cadeira de roda tentando superar o mais que ele pode para ficar em pé, e ele, para mim, é um grande exemplo. Um grande exemplo de resignação, de resiliência, de força, de coragem, de fé. E ele não para de orar. Ele fala o tempo todo, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora. Tanto é que esses dias eu comprei uma camiseta para ele e para mim, né? Nossa Senhora. Não que a gente vá ficar adorando imagem, mas um símbolo de fé, né? Então ele ora demais para Nossa Senhora e eu falei para ele, Nossa Senhora também me socorreu aqui, né? Em relação a algumas situações pessoais. Então, à medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai estagiando com as situações, tentando ter um entendimento diante das situações adversas, isso vai apaziguando o nosso coração, vai trazendo firmeza para resolver algumas coisas, vai trazendo esclarecimento para você saber como sair de determinadas situações ou conviver com elas, numa paz, num equilíbrio, né? Sabendo que nada acontece por acaso, gente, sabendo que nós plantamos e colhemos, não existe castigo. Nada que acontece com a gente é castigo. Nada que acontece com a gente é Deus querendo punir a gente. Não. Ele quer que a gente acorde, que a gente desperte, que a gente pegou o caminho errado e que a gente tem que seguir outro caminho. E aí, às vezes, é necessário uma dorzinha aqui, outra ali, para que a gente retome o caminho certo e retome também a nossa ligação com Deus. A prece faz um trabalho fenomenal para isso.